Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Quando temos a oportunidade de conhecer o Reino de Deus, isso é algo maravilhoso. Mas quando conhecemos também através de um ministério que pode nos ensinar a caminhar, a ir bem forte e firme na presença do Senhor, isso é algo muito importante. Dove Internacional tem ensinado as pessoas a como ir bem, a como permanecer, a como caminhar nessa presença, naquilo que o Senhor tem chamado. E eu quero falar hoje como, através de Dove Internacional, a visão, a missão e os valores que nos ensinam a caminhar bem, a estarmos firme e forte, a entendermos o propósito da nossa vida no Reino de Deus. Então, Dove Internacional é uma família de crentes, de pessoas espalhadas ao redor do mundo, que estão nos 6 continentes da esfera e fazem parte de um povo ansioso, desejoso e faminto pela presença de Deus. Então, Deus tem chamado esse povo, Deus tem chamado a família Dove a ir ao reino do Senhor, abrindo mais e mais as portas para espalhar o Evangelho. Dove é um acrônimo que em inglês, Declaring Your Victory Emmanuel, que está declarando o vitorioso Emmanuel. E nós entendemos que temos que declarar o nosso Senhor, o nosso Deus em Emmanuel, porque Ele que fez tudo por nós, Ele que nos deu a oportunidade de podermos estar aqui hoje. E a família Dove Internacional é chamada para viver e estar fazendo a parte dela no reino de Deus. A família Dove está conectada, está preparando uma geração para fazer parte desse novo tempo no reino de Deus. Então, é através dessa oportunidade que nós temos de caminhar na presença de Deus e através desses ensinos que Dove Internacional tem nos dado para podermos caminhar através na presença do Senhor. Eu quero falar da visão do Ministério Dove Internacional. A visão é construir um relacionamento um com os outros, com Jesus Cristo, e transformar o mundo de casa em casa, de cidade em cidade e de nação em nação. Essa é a visão da família Dove Internacional, que tem ampliado esse chamado para estar compartilhando, espalhando e falando do reino de Deus através dos povos, as nações e as línguas. A missão de Dove Internacional é uma missão que exalta o Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque através dela, quando nós vamos ao redor do mundo, nós vamos aos povos, vamos às localidades, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. E a missão de Dove Internacional é espalhar esse evangelho, é de falar aos povos, às nações e línguas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos encorajados, nós somos chamados a fazer o ID, a ir aos povos, a multiplicar isso. E essa é a missão que nos foi dada para estarmos juntos, trabalhando a serviço do reino de Deus.
Mas Dove Internacional, ela se baseia através de valores. E temos aqui os valores que compõem uma ordem que a gente possa seguir e ir muito bem dela. São 12 os valores principais que Dove Internacional nos ensina a caminhar bem. E o primeiro deles, o primeiro valor é conhecer Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos Deus e o seu Filho Jesus, nós estamos então começando a entender a história e a pessoa de um Deus que tem feito grandes coisas por nós. Cremos que a base da fé cristã é através de um arrependimento. E quando nós nos arrependemos, então nós conhecemos Jesus, conhecemos o Deus Pai, e isso nos faz muito estar conectado e perto da pessoa do Senhor Jesus. O livro de João 17:3 diz que a vida eterna é esta, que se conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, temos uma missão, temos um valor que é necessário e muito importante, é conhecer Jesus, é conhecer a Deus Pai, e podemos entender que essa missão de estar conectado com eles é muito importante. O segundo valor fala sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e a dependência dele. Todo crente deve ser batizado no Espírito Santo, buscando os dons espirituais e depender totalmente dele. Quando nós entendemos que através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos nos aprofundar, é que nós vamos conhecer mais, porque o crente, ele precisa da presença do Espírito Santo e precisa depender totalmente dele. Precisamos desesperadamente da pessoa, da presença e do poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, agindo no nosso ser, para que a gente tenha total autoridade, total ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, somos chamados a ir e serem batizados no Espírito Santo, porque essa é a missão e esse é o desejo que Deus quer, que os seus filhos sejam batizados e batizados no Espírito Santo. Todas as decisões que tomamos, elas são através da decisão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando fazemos isso também através de oração e uma adoração, o Espírito Santo fala conosco e nos ajuda a tomar as decisões mais importantes. Então, através dessas decisões e através do Espírito Santo é que nos ajuda a ter e fazer a coisa mais certa. O terceiro valor fala sobre cumprir a grande comissão através da oração, do evangelismo, do discipulado e de implantação de igrejas. Quando nós somos chamados, então, para cumprir a grande comissão, nós entendemos que isso é aquilo que o Senhor Jesus falou e nos deu como uma direção para cumprir o ID dele. Somos chamados, então, Dove Internacional nos dá como um grande valor a importância de cumprir o ID, de cumprir a grande comissão. E essa grande comissão é dada a todos nós. Todos nós somos chamados para fazer parte dessa caminhada. Em Mateus 28:19 diz que: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para obedecer ao Senhor e cumprir essa grande comissão, queremos falar do terceiro valor
de Dove Internacional. E o terceiro valor fala sobre cumprir a grande comissão através da oração, do evangelismo, discipulado e implantação da igreja. Estamos comprometidos juntos a cumprir essa grande comissão, porque o propósito do reino de Deus, o chamado que Jesus nos deu, foi para expandir esse reino, expandir e anunciar entre todos os povos, nações e línguas. Então, isso será realizado quando o povo de Deus estiver entendido que essa é uma missão que nós temos como um prazer de fazer, porque Jesus nos deu ali essa direção. Ele fala Ele nos deu essa direção. Em Mateus 28, 19, fala sobre: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para cumprir essa grande comissão, para que a gente possa estar fazendo todo esse trabalho no reino de Deus, nós devemos estar preparados e entendidos que esse é um chamado que nós temos, de fazer o ID do Senhor. E é isso que Dove Internacional nos ensina, a fazer esse ID, a cumprir esse propósito e esse chamado. O quarto valor fala sobre honrar uma aliança de casamento e preparar a educação dos filhos no caminho do Senhor. Dove Internacional, ela se preocupa e é muito entendida sobre a importância de um relacionamento, do casal, da família estar em relacionamento, e aliança matrimonial é o início, é algo de uma bênção do Senhor para cumprir e fortalecer esse relacionamento. Quando o casal, quando a família está unida, quando existe uma bênção de um casamento, quando existe uma graça do Senhor sobre essa família, então eles estarão preparados para continuar abençoando a sua geração, os seus filhos, para buscarem o Senhor Jesus e andarem nos seus caminhos. Então, a Dove Internacional tem uma força e um entendimento muito grande da importância do casamento, de uma aliança, e no cuidado dos filhos, no caminhar com Deus. E é por isso que entendemos que lá em Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas como isso pode acontecer? Por isso que preparamos os pais, preparamos a aliança dos cônjuges, do pai e da mãe, nessa aliança, para que eles possam, então, preparar a próxima geração, seus filhos, no caminho do Senhor. Então, isso é muito importante, e isso faz parte daquilo que temos trabalhado. Então, nós entendemos que, através de Dove Internacional, isso será mais fácil cumprir estabelecer essa família debaixo de uma graça e de uma bênção do Senhor. O quinto valor fala sobre a importância das famílias espirituais e paternidade espiritual. Nós trabalhamos na aliança conjugal da família, nós trabalhamos no preparar dessa família para os seus filhos, mas claro que nós entendemos que essas famílias, elas têm que ser famílias espirituais, famílias que estarão comprometidas no espiritual, no reino de Deus, para que elas possam receber, para que elas possam crescer, a família crescendo na presença de Deus, naquilo que Deus tem colocado para cada um deles, porque nós somos chamados para estabelecer essa família e ajudar essa família nesse crescimento. E como uma parte de uma paternidade espiritual, nós temos entendido que isso é muito importante, que haja e que possa acontecer no meio
do seu povo. A participação da família no pequeno grupo é fundamental para o crescimento do crente e dessa família. Nós entendemos que isso ajuda nesse crescimento, que as famílias vão estar sendo preparadas para serem usadas, para serem um canal de bênção para as suas próprias famílias ou para a próxima geração. Então nós entendemos isso e esse que tem nos ajudado nesse crescimento. O sexto valor fala sobre uma multiplicação e reprodução espiritual, aonde nós não queremos simplesmente que não é somente em uma casa ou em uma família, mas essa multiplicação, essa reprodução, ela vai além, ela vai às esferas do globo, ela vai ao reino, à expansão do reino. Então nós trabalhamos que essa multiplicação da pessoa, da família, se espalhe por todo o reino do Senhor. Haja um crescimento aonde pessoas possam entender que elas são chamadas para cumprir esse propósito. Então, através de grupos pequenos devem se multiplicar em outros grupos pequenos, igrejas devem se multiplicar em outras igrejas, e assim novas igrejas estarão sendo dada, compartilhada, e a expansão do reino, a multiplicação estará sendo estabelecida. Então, esse é um propósito. Dove Internacional tem trabalhado sobre esse ponto, aonde há esse crescimento, aonde há essa multiplicação e essa reprodução, que é muito importante para que cada um possa entender o seu propósito, o seu chamado, o seu ID, e lá, seja na sua cidade, no seu bairro, seja em outro estado, em outra nação, fazer essa multiplicação. Então entendemos isso como um dos principais também valores e temos sido ensinados dessa forma. O sétimo valor fala sobre a importância de um relacionamento para construir o reino de Deus. Quando nós falamos de expandir o reino, até parece que temos que entender que para isso acontecer, temos que ter um grande relacionamento. Um relacionamento com a pessoa, um relacionamento com a família, um relacionamento com aqueles líderes, para que eles possam construir o reino de Deus. Servir pessoas e construir relacionamentos é uma experiência desejada em todas as áreas da vida da igreja. Então, quando nós estamos conectados, quando nós estamos em relacionamento com essas pessoas, ensinando, estamos próximos, elas entendem isso, esse propósito. E ainda é isso, esse pequeno grupo de relacionamento de pessoas, ele começa a se expandir. Porque quando as pessoas se sentem bem naquele ambiente, no ambiente do grupo pequeno, da célula e da igreja, então elas se sentem confortáveis e elas estão então se preparando para esse tempo de relacionamento, esse tempo que elas se sentem agradável. E é através disso que podemos construir o reino de Deus. E é através disso que nós estamos bem conectados. Nós temos conexão muito forte, muito íntima com pastores, com amigos, com pessoas de outras nações. E isso nos ajuda a entender que todos nós somos um e fazemos o mesmo propósito no reino de Deus. O oitavo valor fala sobre todo cristão como um sacerdote e ministro. Todo cristão é um sacerdote chamado por Deus para ministrar aos outros e diretamente ao Senhor. Nós entendemos que cada pessoa ela é chamada com um propósito, e esse propósito é que ela se torne, ela cresça e ela seja um sacerdote e um ministro, aonde ela vai
no poder e na autoridade do Senhor, nesse crescimento, ajudar e fortalecer o reino de Deus. Ela é uma pessoa chamada, ela é uma pessoa que irá ser ensinada a como andar, a como ensinar outras pessoas a ministrar no reino de Deus. Nós entendemos que nós operamos nos 5 ministérios espirituais e trabalhamos em cima deles. E sabemos que podemos ensinar essas pessoas a serem esses sacerdotes e esses ministros na área, no lugar onde eles estiverem. Então, ensinamos as pessoas com a importância delas entenderem que elas são um grande sacerdote e elas são um grande ministro para ministrar em várias partes onde elas têm sido chamadas e da terra também. 9º ponto e 9º valor fala sobre uma liderança que serve e promove outros. Quando nós falamos em vários pontos de levantar pessoas, nós levantamos líderes, e Dove Internacional tem levantado líderes com muita força e com uma estratégia muito entendida e baseada na palavra de Deus. E esses líderes, eles têm um entendimento que eles são líderes que estão crescendo, mas eles continuam sendo líderes que servem. Eles são aqueles líderes que estão prontos para servir. Eles não têm o orgulho, eles não entendem que eles são as pessoas importantes, mas ao mesmo tempo eles entendem que são pessoas que estão dispostas a servir, dispostas a fazer algo para ajudar outras pessoas. Porque a gente vai entender que Jesus, ele foi um grande líder. Jesus foi o líder servo que nos deu um exemplo de liderança. E isso a gente entende então que através do exemplo de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele se humilhou como líder, como Senhor e Mestre, ele se humilhou e serviu aos seus. Então, Dove Internacional tem ensinado as pessoas a serem esses líderes, mas líderes que possam servir, líderes que estão prontos a estar dispostos a ajudar pessoas em vários lugares, em qualquer forma, em qualquer oportunidade. Então, estamos trabalhando na formação de líderes, mas estamos formando também esses líderes que são servos. O 10º valor de Dove Internacional fala sobre prosperidade bíblica e generosidade, que apoia na expansão do reino de Deus. Quando nós falamos de prosperidade, nós falamos e entendemos que Deus nos abençoa, nos faz prósperos, e através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, nós também generosamente abençoamos o reino de Deus, e através disso expandimos o reino, multiplicamos a missão do Senhor que é nos dada. Prosperidade bíblica é um plano de Deus para ajudar no cumprimento da grande comissão. Então, nós vamos entender que através da nossa prosperidade e através daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós iremos ajudar, investir, abençoar o reino de Deus para que haja essa expansão através de missões, através de abertura e construção de novas igrejas e enviando povos de materiais de estudo e de aprendizado. Então, tudo isso é um investimento que nós entendemos que faz a expansão do reino de Deus. Porque através dessa prosperidade e através da nossa generosidade é que há a expansão do reino de Deus. E Dove Internacional tem ensinado a cada um de nós a ter esse coração generoso, a ter esse entendimento que os nossos recursos e o que temos é para o reino de Deus. O 11º valor fala sobre enviar missionários aos povos não alcançados.
Jesus nos instrui a levar o Evangelho até os confins da terra. Fazemos isso por meio de plantação de igrejas e missões. Mas, para que isso possa ser feito, nós também temos preparado esses missionários. Dove Internacional tem tido uma preparação, uma escola de preparação para enviar esses missionários, preparando essas pessoas para anunciar o reino do Senhor aonde elas estão. E isso, claro, ainda envolve esse ponto último falado, que para esses missionários chegarem a essas localidades, aos seus pontos onde Deus os coloca, os chama, precisamos então dos recursos e para eles chegarem a esses povos não alcançados. Então, enviar missionários é um dos fatores muito importante e um dos valores de Dove Internacional, aonde ensina, aonde direciona e aonde cada um entende o seu chamado no seu ir, no ide do Senhor para todas as nações. O 12º valor fala sobre construir o reino em parceria com o corpo de Cristo. Dove Internacional é uma família espiritual aonde, em parceria com outros ministérios, com outras igrejas, também trabalhamos juntos, porque sabemos que o reino é grande, a seara é grande, e assim os trabalhadores são poucos, mas nós precisamos expandir e convocar esse exército de pessoas para cumprir essa grande missão. Reconhecemos que somos uma pequena parte do reino de Deus e somos chamados para se conectar a outros que estão fazendo esse propósito, esse ide do Senhor. Então, Dove Internacional tem nos ensinado e tem nos ajudado a se conectar com pessoas e muitas vezes essas pessoas são amigos de Dove, essas pessoas fazem parte da família de Dove e nós estamos caminhando junto, porque nós entendemos que o reino de Deus, ele precisa de pessoas e de conexões. Então, muitas vezes até existem pessoas que não têm um apoio, que estão só, e nós nos juntamos a ela como esse apoio para expandir o reino de Deus. Então, são esses os valores de Dove Internacional. E são isso que nós temos entendido como é muito importante para expandir o reino de Deus e fazer o ide do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.